Nesse vídeo, eu vou bater um papo com você bem descontraído sobre orçamento doméstico. Como você montar de forma eficaz, de forma onde você consiga ter previsibilidade do orçamento para fazer o orçamento doméstico de maior tranquilidade. Mas vou falar de maneira bem simples, né, para que você possa aprender e possa compartilhar com as pessoas que você acredita que pode ajudar também e praticar, né? Praticar. A ideia é que você tenha controle de todo o dinheiro que entra no seu caixa, todo o dinheiro que está previsto de parcelas que você tem de financiamento, de consórcios para pagar, e de valores que você tem a receber tanto a médio e a longo prazo, tá? Então, o orçamento doméstico, de forma bem simples, é você ter um controle financeiro de todas as receitas que você vai estar recebendo durante um mês, no trimestre e no ano. E tem aqueles investimentos, né? Tem aquelas compras que você fez de financiamento para financiar alguma operação dentro da sua casa a longo prazo. Então você tem noção de quanto vai entrar todo mês, todo dia, quanto você tem de pagar durante o ano e quanto você tem de receber. Se você vai precisar recorrer a outra fonte para financiar a parte que falta ou se vai sobrar dinheiro no caixa, né? Se você está tirando da maneira correta para fazer os investimentos ou se você está gastando mais do que ganha, né? Então, o orçamento é um planejamento financeiro orçamentário que você faz para você ter tranquilidade na hora de tomar uma decisão. Hoje, com a planilha, por exemplo, do Excel, é muito fácil você fazer esse controle dos gastos. Porque, primeiro, você já tem cada conta detalhada, só falta você lançar diariamente, sempre que você receber ou que você gastar um valor na sua planilha, e o próprio Excel já vai calculando para você quanto você tem, qual é o percentual que você gastou nesse mês. Você compara com os meses anteriores, se naquela conta você gastou mais, o ano passado você gastou menos, gastou mais, se a conta de água, a conta de luz, a conta de investimento, qual é o percentual que você está comparado com o mesmo período anterior. Então você tem uma ferramenta excepcional para te ajudar a controlar eficazmente as despesas e as receitas da sua casa, tá? O ideal é que você pega todas as receitas da casa. Se você tem uma família com duas pessoas, o marido e a esposa, e os dois têm renda, então o ideal é que você some a receita total e as despesas totais da família. Com isso, é muito mais fácil você estar fazendo um planejamento, né? Tudo que ocorrer dentro das finanças, chega uma hora que você acaba fazendo automático, porque é muito gostoso, é muito prático você ter as finanças sob controle. Quando você precisar tomar uma decisão de compra ou de investimento, você já sabe quanto você pode gastar, quanto você não pode gastar, ou seja, você sabe o ponto fraco do seu orçamento e os pontos fortes. Então você consegue tomar a decisão embasada na realidade daquele orçamento que você tem, tá? Então planejamento de maneira bem simples é isso, tá? Bom, por que fazer um planejamento? Tá? Primeiro, você evita endividamento, ou seja, você vai estar comprando algo dentro daquilo que você pode pagar, dentro do que você consegue manter, tá? Gera consciência financeira, ou seja, você cria o hábito correto de estar gastando menos do que você ganha, né? Então, sempre você ganha um X valor, primeiro você tira um percentual para investimento a curto prazo, tem um outro percentual que você tira para investimento a longo prazo, como por exemplo aposentadoria, como por exemplo uma renda passiva que você quer ter. Então é muito interessante, tá? Você reduz a ansiedade e melhora a saúde mental. Isso é muito importante. Nas relações de casais, quando falta dinheiro na relação, normalmente você tem um problema. Por quê? Primeiro, você começa a discutir sobre aquele problema. E depois começa a aparecer dívidas, cobrança de um do outro, e acaba não tendo aquela relação saudável por falta do dinheiro. Ela está entre um ou duas,
das principais discussões que tem entre os casais. Então você reduz a ansiedade e mantém uma saúde mental perfeita dentro do seu relacionamento, tá? O outro passo, o passo a passo para você ter a liberdade financeira, fazendo aí uma receita, um passo a passo para você ter listado, né, todas as receitas, né? Um exemplo, você pega o salário líquido que você recebeu, uma renda extra, por exemplo, você tem de aluguéis, dividendos, juros sobre capital próprio, de investimentos que você faz no mercado financeiro. Tem um 13º para as pessoas que querem CLT, de repente você recebe uma bonificação, um 14º salário também, tá? Você separa as rendas, agora a outra parte aqui lista todas as despesas. Então você separa a renda fixa, as despesas fixas das despesas variáveis, né? Então, algumas despesas, aquelas fixas, são difíceis de você cortar. Vou te dar um exemplo. Água, luz, né? Água, luz, aluguel, ela sempre vai ter um valor bem próximo. Então, é difícil cortar, né? Aluguel, financiamento, condomínio, água, luz, internet, escola, plano de saúde, essas são despesas muito difíceis de você cortar. Agora, variável, dá para você ajustar. Por exemplo, supermercado, lazer, transporte, compra, delivery, são gastos que você pode estar ajustando. Um mês você pode fazer um mimo para você, para a família, outro mês vamos esperar. Então dá para você estar fazendo uma boa equação, equalizando isso, tá? Análise e ajuste. Então, receita menos as despesas é igual ao saldo que você vai ter. Se esse saldo for positivo, maravilha. Agora, se for negativo, aí há necessidade de você aumentar a receita para você sair desse saldo negativo, ou, na pior das hipóteses, que você não tiver como aumentar a receita, você obrigatoriamente terá que cortar gasto para você não ter nenhum problema relacionado às suas finanças, tá? Então, tem algumas ferramentas, né, que você pode estar usando. Eu gosto muito do Excel. O Excel é muito interessante. Existem alguns aplicativos prontos, né? Você coloca os seus dados, ele já calcula para você, tá? O Excel é interessante porque você cria do seu jeito. Então, cada pessoa é única, né? E o Excel você vai criar uma planilha de orçamento de acordo com você quer, você lê, você entende. E tem alguns aplicativos que são ótimos, mas tem uns que têm muitas complicações, acabam inviabilizando e dificultando as pessoas a estarem fazendo. As pessoas, de forma geral, elas gostam de fazer algo simples, né? Como, por exemplo, um caderninho. Então, você marca um caderninho, você já vê lá tudo certinho, para aquelas pessoas que não têm muita habilidade com o Excel, com o computador, tá? Um plano de ação para sair do vermelho se der errado, né? Se tiver no saldo. Então, eu já comentei aqui. Então, a primeira seria você aumentar a renda, você ganhar um pouco mais, fazer um bico, fazer algo a mais, um investimento que você possa trazer uma renda extra, algo nesse sentido. Caso não for possível, aí você tem que obrigatoriamente cortar esses gastos que você tem, que já estão superando o seu orçamento, tá? Então, corte os gastos necessários, por exemplo, assinaturas, deliveries, etc. Crie renda extra, venda online, freelance, consórcio, através de consórcio tem como você conseguir. Priorize a reserva de emergência, ou seja, você tem que deixar uma reserva de emergência entre 6 e 1 ano lá reservado. Auxílios, mas como juntar esse dinheiro? Então, se você não consegue ter ela de uma vez, você pode criar todo mês da sua renda, você pega um percentual da sua renda e vai completando, compondo, né, a sua reserva até você ter 100% dessa reserva. Chegou um momento em que você precisou usar a reserva, usou lá 30% da reserva por algo que você teve que usar. Aí você vai repor esses 30%. Você nunca deixa ela zerar, tá? Então sempre você vai repor quando estiver completa, aí você faz tudo certinho, tá? Então é muito importante. Como usar o orçamento para enriquecer, tá? Então essa parte é uma parte que eu gosto muito, porque é algo que, se você criar o hábito certo, você pode, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tenha atenção, que tenha paciência, que tenha um
planejamento, que tem um hábito bom de lidar com dinheiro, você tem possibilidade de estar aumentando e melhorando a sua rentabilidade mensal, ou de repente criar patrimônio, melhorar a aposentadoria no futuro, ou de repente você possa estar criando um patrimônio vitalício para você, para a família, como por exemplo um aluguel de imóvel. Você pode usar uma estrutura de consórcio, por exemplo, alavancando, né, de maneira segura. Você pode comprar ações na Bolsa de Valores, que você tem uma maneira de, não tenho para comprar uma quantidade muito grande. Você cria um planejamento de todos os meses, você está comprando um percentual. Vou te dar os dois exemplos. No caso de ações, eu consigo R$1.000 por mês. Então, todo mês você escolhe uma ação, uma empresa que você quer ser sócio, quer ser dono, e aí você vai comprando, todo mês você compra uma quantidade de participações. Vai chegar um momento de 10, 15 anos fazendo isso, você vai ter uma quantidade muito grande de ações, e essas ações ela vai pagar para você dividendos e juros sobre capital próprio, e tem mais a valorização do ativo. Se você reinvestir esses retornos que você recebe, a probabilidade de seu patrimônio crescer exponencialmente é muito grande, porque ele vai ganhar o efeito dos juros compostos. No caso do imóvel, é a mesma coisa. Você compra um imóvel, né, coloca ele para locação, ele vai te dar um retorno mensal de aluguel. Esse retorno, você reinveste ele, né? Por exemplo, quando você faz via consórcio, você faz o consórcio, vai pagando. Quando é contemplado, você coloca esse imóvel para locação, recebendo o aluguel, o próprio aluguel paga a parcela do consórcio, aí você vai sobrar aquele dinheiro que tinha em mãos. Aí você faz uma nova cota. E você vai reinvestindo tudo que você ganha. Se você chegar no momento em que alguns imóveis vai estar quitado, então você já vai receber 100%. Então isso permite você comprar, em vez de uma, compra duas cotas. E assim sucessivamente. E se você for uma pessoa que tiver condição de comprar 3 cotas, 4, 5 ou mais cotas, aí certamente você vai atingir um patrimônio muito maior, com maior rapidez do que uma pessoa que começa com uma. Se tiver mais recursos e tiver conhecimento, né, sobre aquele setor, é muito melhor para você. Então, são duas opções que eu te falei, mas tem N possibilidade de você estar fazendo isso de maneira muito eficiente, tá? Aqui a gente está falando de uma maneira simples, né, que qualquer pessoa comum possa estar fazendo. E aqui no canal eu tenho muitos vídeos que falam, né, sobre diversos assuntos de orçamento, de finanças, de investimento, e que você possa estar consultando outros vídeos e aprendendo, e vai sempre mandando mensagem: Alcides, eu não entendi essa parte, poderia me explicar melhor? A gente faz questão de ler com muita atenção todas as mensagens, né? E se for uma mensagem muito interessante, podemos até gravar um vídeo mais completo, né, para esclarecer você, e será uma honra poder responder o que você está pensando aqui, tá? Como montar, por exemplo, uma carteira de investimento? Eu sempre recomendo a diversificação para a maioria das pessoas. Por quê? Para a maioria e não para 100% das pessoas. Quando um pequeno percentual ele tem um conhecimento muito grande sobre o mercado, sobre ações, sobre negócio, sobre empresa, ele tem uma oportunidade de repente comprar empresas, né? Uma grande quantidade em uma determinada empresa, e uma empresa que tem uma possibilidade de ter um crescimento muito maior, né? Ou um retorno de aluguel, um retorno de dividendos, se for o caso, e ganhar muito dinheiro com poucas empresas, né? Agora, para a grande maioria, a diversificação é importante por fato de não conhecer 100% do mercado, 100% da empresa que ele está comprando, e como as informações que você sabe são somente aquelas que são publicadas no Relações com Investidores. Então, você fica limitado, né? Então, com essas informações, não tem como você tomar 100%, tomar decisões com 100% de segurança. Então, há a necessidade de você diversificar, porque se uma empresa perder valor, você ganha na outra, e assim sucessivamente. Salvo a exceção, aquelas pessoas que têm um conhecimento muito avançado sobre empresas, sobre negócio, sobre economia, sobre direito. Ela entende tudo sobre as nuances de um negócio. Aí, nesse caso, ela tem um diferencial competitivo. Aí há a importância aí dela investir
em uma, duas ou três negócios muito bom, que aí o retorno certamente é muito maior, porque ela vai deixar de ter problemas, né, em pequenos negócios que ela investir e dá errado. Quando você pega os investidores de grande sucesso, eles têm lá 10 empresas, na grande maioria, duas deram muito certo, que levou os outros resultados para cima. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, tá? Então, a alavancagem financeira é muito bom para a grande maioria das pessoas, salvo se você estiver dentro desse 0,10% da população, que é muito acima da média, e aí você, nesse caso, a diversificação pode ser que você venha perder valor, tá? Então, o conselho que eu tinha para você o conselho que eu tinha para oferecer a você são esses conselhos. Eu gostaria muito, muito que se esses conselhos que eu estou dando aqui no YouTube, inclusive nesse vídeo, se fizer sentido para você, então acredito que é hora, né, de você me seguir, caso você ainda não está me seguindo, compartilhar com as pessoas que você ama, que você acredita que essas informações podem, de fato, ajudar essas pessoas a criar um investimento legal, a montar um orçamento correto, se for dono de uma empresa, fazer um plano de negócio para que essas pessoas possam estar criando negócio e gerando emprego, gerando renda, gerando lucro, dividendos e enriquecer de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila, tá? Então, no canal tem muitos vídeos, eu gostaria que você desse uma olhada lá e aí conta para mim o que você está achando desse trabalho que eu estou fazendo com o intuito de compartilhar conhecimento, de compartilhar dicas, informações que possa de fato ajudar você que ainda não teve a oportunidade de estudar isso, que ainda não teve oportunidade ou talvez faltou a grana de repente para pagar um consultor, de repente não teve condição de contratar alguém para fazer esse serviço ou para ajudar com a consultoria. Então estou dando algumas dicas bem rasas, né, bem básicas, para que você possa estar iniciando os estudos e aplicando esse conhecimento de imediato para melhorar a sua vida. Um forte abraço, é sempre um prazer estar aqui falando com você, é uma honra estar aqui compartilhando com você, espero ter ajudado você com essas dicas e informações. Um forte abraço, que Deus continue abençoando a sua caminhada, a sua jornada empreendedora, a sua jornada nos investimentos. Um grande abraço.